Olá pessoal, dando prosseguimento então ao nosso estudo sobre pressão e mecânica de fluidos, falávamos na aula passada sobre o conceito de pressão e densidade e como ela se relaciona com uma força. Eu gostaria do início da aula de hoje salientar o fato de que pressão é uma grandeza escalar que tem tudo a ver com força, mas ela não é força. Inclusive, ela não precisa estar associada necessariamente a uma força. O que eu quero dizer é que eu posso ter pressão em um determinado ponto do espaço, mas não necessariamente essa pressão estar executando uma força. Pode ter parecido confuso, vou tentar elucidar. Por exemplo, vou pegar aqui a minha lapiseira e vou indicar uma posição do espaço. Tá? Aqui. Essa indicação aqui é só para vocês prestarem atenção que nesse pontinho do espaço, como eu estou imerso num fluido, que é o ar, eu tenho pressão. Continuo tendo ponto, apesar de não estar indicando para ele. Então ali eu tenho pressão. Mas não existe nenhuma força sendo executada naquele ponto. Por que eu não tenho força? Porque eu não tenho nenhuma superfície. A força só vai agir sobre uma superfície. Então eu tenho pressão, mas eu não tenho força. Então qual é o significado da pressão naquele ponto, por exemplo? A pressão ali é em torno de um atm, que é a pressão atmosférica. Tá? Isso vai variar de posição para posição, de condição climática, mas em torno de 1 atm. Então, qual é o significado deste 1 atm, que é em torno aí de 100 mil pascal naquela posição? Significa o seguinte, que se eu coloque uma superfície naquele ponto, haverá sobre essa superfície, perpendicularmente a ela, uma força. E essa força será igual àquele valor de pressão multiplicado pela área da superfície que você colocará ali. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse quadradinho preto, um retângulo, que é a mesa digitalizadora que eu uso para escrever, quando vocês veem a minha caneta escrevendo. Então, eu medi ela com a trena, vou usar o lado vermelho que fica mais fácil. Eu medi ela com a trena, ela tem 21 centímetros aqui e ela tem 15 centímetros aqui. Se eu coloco essa superfície aqui, agora haverá uma força. Agora não tem força. Mas eu ainda tenho pressão ali. Então, o significado da pressão é qual seria a força por unidade de área sobre uma superfície caso fosse colocada naquela posição. Então, agora sim, quando eu coloco nessa posição, eu tenho uma força. Na parte de cima da superfície, a força empurra ela para baixo. E na parte de baixo da superfície, ela é empurrada para cima. Então, a força causada pela pressão sempre é perpendicular à superfície. Tá? Por isso que a pressão não é uma grandeza vetorial, porque ela não tem uma direção e sentido. Quem define a direção e sentido da força é a própria superfície. Porque se ao invés de colocar aquela superfície naquele direcionamento, eu coloque ela assim, agora as forças não serão mais para cima e para baixo, serão para a esquerda, aqui, e para a direita, aqui. Tá? Vou fazer um cálculo bem simples, só para dar para vocês a ideia do quão grande pode ser essa força. Então, vamos pegar o caso aqui que eu usei como exemplo. Então, eu tenho a pressão aqui de em torno de 1 atm. Tá? Eu tenho a minha pranchetinha aqui, que é a mesa digitalizadora. Vou usar as medidas dela mesmo. Que é 21 centímetros aqui e 15 centímetros aqui. Tá? Eu sei, por exemplo, que na parte superior da prancheta, ela será empurrada para baixo. Quanto será essa força que empurra ela para baixo? Ora, pressão não é força sobre a área, então a força será igual a pressão vezes a área. Tá? Então, o significado da pressão é qual seria a força por unidade de área caso eu colocasse uma superfície naquela posição do espaço. Mas não necessariamente ela precisa existir. Mesmo assim, eu teria pressão. Tá? Então, a pressão de 1 atm, você não vai usar 1 aqui,
porque 1 atm equivale a, em Pascal, que essa sim é a unidade correta, 1,013 vezes 10 na 5 Pascal. Já a área é um retângulo, né? Então você vai usar, deixa eu fazer aqui embaixo, 15 por 21, só que você vai transformar isso para metros. Então vai ficar 0,21 multiplicado por 0,15 para ter o resultado em metros quadrados. Então, em metros quadrados, 0,21 vezes 0,15, você vai ter 0,0315. Então, fazendo essa continha aqui, você vai encontrar que a força será 1,013, 10 na 5, multiplicado por 0,0315. A força, portanto, vou fazer essa continha aqui. R$ 3.191 newtons. Como eu sempre falo para vocês, Newton é uma unidade de força que às vezes a gente não consegue ter uma noção de realidade, porque a gente acostumou erroneamente a se designar força como quilograma, sendo que quilograma é massa, né? Mas a gente pode falar em quilogramas força, que é o peso correspondente a um determinado quilograma. Então a gente faz isso dividindo isso por 9,8. Então isso equivale a 325 quilogramas forças, ou seja, o peso de 325,6 newtons. Portanto, quando vocês me veem segurando essa pranchetinha, deixa eu aumentar aqui, segurando essa pranchetinha assim, ó, aqui sobre a parte de cima dela, ela está sendo empurrada com um peso de 325 quilos. Mas veja como eu não estou fazendo força, pelo menos não parece, né? Eu não sou tão forte assim, não. Por que é fácil segurar a prancheta, apesar de ela estar sendo forçada para baixo com 325 quilos? Porque aqui na parte inferior da prancheta você também tem pressão. Portanto, você também tem força, e ela aponta sempre para dentro da superfície. Portanto, neste caso aqui, para cima. E quanto vai ser essa força? Será igual, porque a pressão aqui na parte de baixo é praticamente igual à parte de cima, não muda muita coisa. Tá? A área é a mesma, portanto, a resultante de forças de pressão ela é praticamente zero. Tá? Eventualmente, pode ser que essa resultante não seja zero, tá? Mas nesse caso é. Portanto, aula passada eu falei o seguinte, a gente às vezes fala assim, ó, que alguma coisa é puxado pela pressão. A pressão ela nunca puxa. A força devido à pressão ela é sempre uma força que empurra. Pode eventualmente acontecer é que um lado seja empurrado com mais ou menos força do que o outro. E eu tenho uma resultante de forças que vai apontar para um lado ou para o outro. Não é este o caso, tá? Então, só para tornar completa a minha descrição aqui, eu também vou ter uma força de baixo para cima. E ela vai ser igual, tá? Um princípio muito interessante e muito importante para a gente entender como que funciona a força é chamado de princípio de Pascal. O princípio de Pascal, deixa eu só mudar a cor aqui. Vai falar o seguinte para a gente. Um acréscimo de pressão em um ponto de um fluido ideal será transmitido imediatamente e sem perdas para todos os outros pontos do fluido.
que eu quero dizer com isso? Suponha que você tenha uma garrafinha de plástico com água dentro. Plástico para que ela seja flexível, tá? É importante para o que eu quero falar para vocês. Então, uma garrafinha, né, de água mineral, por exemplo. Destampada, tá? Tirou a tampinha dela. Eu sou ruim de desenho, que tá louco. Tá, deu para entender aqui. Tem água dentro dela, tá? Então, suponha que você pegue com a tua mão, assim, em volta dela, e você aperte ela. Então, quando você aperta ela, o que vai estar acontecendo? Você vai executar uma força do lado de cá e do lado de cá. Qual é o resultado disso? A água vai jorrar para cima, se ela estiver destampada. Vamos parar para pensar um pouquinho por que ela jorra para cima. Quando você faz essas forças aqui, F e F, você vai fazer o teu polegar e o teu indicador ter uma determinada área, a área do dedo aqui. Então, você vai executar essa força sobre uma certa área, certo? Essa que eu estou achurando aqui e aqui. A parede do plástico, né, que você vai apertar. Força sobre área significa o quê? Pressão. Mas não é a pressão dentro do fluido, e sim um acréscimo de pressão. Você vai aumentar a pressão ali dentro. Você vai fazer com que a pressão ali fique um pouquinho maior do que ela era antes de você apertar. Se não fosse o princípio de Pascal, esse ΔP, delta para indicar que é uma diferença, né? O quanto ele foi aumentado. Essa diferença de pressão ficaria aqui, ou seja, o fluido aqui para o lado de dentro da parede onde você apertou ficaria com uma pressão um pouco maior do que o resto do fluido. E isso não ia dar em nada. Ele só teria assim a garrafa com menos pressão, aqui aumentou um pouco a pressão e aqui ficou menos. O que o princípio de Pascal me garante? Que esse ΔP aqui vai ser transmitido para todos os outros pontos, apesar de você só ter apertado em um pontinho. Então, todos os outros pontos terão uma pressão um pouco maior. Portanto, de dentro para fora, o fluido vai empurrar a parede, né? Ele empurra todas as superfícies. O fluido vai empurrar a parede para cá, sempre perpendicular, né? Para cá. Na parte de baixo vai empurrar para baixo, para os lados. Se ela tivesse tampada, isso só faria com que a força sobre as paredes do teu fluido, da tua garrafa, ficasse um pouco maior. Então, o plástico teria que dar conta de sustentar este aumento de força. Mas quando você destampa a garrafinha, uma das extremidades não tem uma força que se contraponha. Então, você vai ter uma resultante de força aqui para cima, porque você não vai ter a parede que coloque uma força para baixo, que torna a resultante zero. Portanto, a água vai jorrar para cima. Esse é o princípio da bisnaga, tá? Quando você quer tirar a pasta de dente dentro do tubo de pasta de dente, você aperta num ponto, ela sai para outro ponto. Ou quando você come um cachorro quente com muita vontade e a salsicha e o molho escorrem para o outro lado. Tá? Existe uma consequência muito interessante do princípio de Pascal, então, que é o seguinte: você consegue multiplicar força. Parece uma coisa meio óbvia isso que eu falei, né? Mas todos os instrumentos hidráulicos, quando a gente fala de prensa hidráulica, macaco hidráulico, as escavadeiras, né, que tem aqueles braços hidráulicos, direção hidráulica, consistem em mecanismos que multiplicam força. Então, primariamente, você faz uma força pequena, razoável, e você consegue, a partir de um sistema hidráulico, ir multiplicando essas forças. E o culpado disso, de a gente conseguir fazer essa multiplicação, é o princípio de Pascal. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, do que seria o macaco hidráulico. O macaco tem esse nome só em português, tá? Em inglês, o macaco não é macaco. O macaco é um bicho, né? Mas macaco, aqui a gente usa como aquele equipamento que serve para levantar as coisas, né? Só que o macaco hidráulico usa o sistema hidráulico, é diferente do macaco de carro que é com manivela.
Quando você leva o carro no mecânico, ele coloca naquele elevador que levanta o carro assim, ele faz isso através de um sistema hidráulico. Eu vou fazer aqui uma representação esquemática, tá? Não é exatamente assim o sistema hidráulico, mas só para facilitar aqui a minha explicação. Então vamos supor que eu tenho um sistema de pistões. Todo sistema hidráulico funciona com pistões. E muito importante, esses pistões eles têm que ter áreas diferentes. Então eu vou colocar no lado direito aqui uma área menor do que do lado esquerdo. Tá? Esse é o cilindro. E aqui você vai ter um determinado pistão. Esse pistão ele pode escorregar para cima ou para baixo. E aqui você vai ter um pistão com uma área um pouco menor. Vou chamar essa área de cá de A2 e essa área de lá de A1. Vamos supor que você suspenda aqui do lado direito uma determinada força. Você empurre o pistão para baixo com uma certa força. Tá? Então, vou fazer em vermelho aqui, você empurrou com uma força F. Eu vou diferenciar essa força, eu vou chamar de F2. Quando você aplica uma força sobre uma área, você está aumentando a pressão do lado de dentro, supondo que aqui do lado de dentro tem um fluido ideal. Pode ser um óleo, mas qualquer fluido ideal, né? A água, não importa. Então, quando você faz isso, você causa um aumento de pressão, um ΔP, do lado direito. Imediatamente abaixo deste pistão, você vai ter a pressão aumentada em ΔP. Se não fosse o princípio de Pascal, eu teria uma pressão do lado direito, aqui do lado esquerdo, desculpa, diferente do lado direito. A pressão aqui seria menor do que aqui. Só que o que o princípio de Pascal nos assegura? Essa pressão que vai ser acrescida aqui, todos os pontos, aqui, todos os pontinhos dentro terão uma pressão aumentada. Portanto, o mesmo aumento de pressão vai ser sentido aqui. Tá, deixa eu escrever um pouquinho mais para baixo. Aqui. Eu vou ter um ΔP aqui também. Só que o que a pressão de um fluido faz? Ela faz com que seja empurrado a todos os lados da superfície. Então, vai empurrar para cá. Empurra para cá, empurra sempre, empurra apontando para dentro. Tá, mas aqui não é móvel, né? Não vai adiantar nada ficar empurrando. Agora vai ter uma parte aqui que é móvel, que é essa daqui. Então eu vou representar aqui uma força, que eu vou fazer ela de vermelho, para não confundir com as outras. Vai ter uma força aqui, que eu vou chamar de F, mas não vai ser o mesmo F2, vai ser um F1. Porque ele vai estar empurrando a área A1, certo? Mas se o ΔP é o mesmo, olha a mágica. Se o ΔP do lado esquerdo é igual ao ΔP do lado direito, o que vai acontecer? A pressão aqui vai ser o quê? F1 sobre A1. Do lado esquerdo, desculpa. E do lado direito, F2 sobre A2. Se você isola uma dessas forças, por exemplo, o F2, você vai ter F2 igual a A2 sobre A1, que multiplica F1. Tá, grande coisa, onde está a mágica aqui? A mágica está o seguinte. Nessas áreas A2 e A1, quem que é a maior? É o A2. Né? Desculpa, é o A1. A2 é o menor. Portanto, essa fração aqui, A2 sobre A1, vai dar um número menor do que 1. Vai dar 0, alguma coisa. Está falando para a gente que a força que eu faço aqui, o F2, ela vai ser menor do que a força que vai sair do lado de lá, F1. Porque aqui eu tenho 0 ponto alguma coisa. Ou seja, você pode fazer uma força pequena e levantar do lado de cá um carro, por exemplo. Fazendo uma força do outro lado, menor do que o peso do carro. Digamos que aqui eu tenha um carro. Uma van. Então, eu faço uma força menor do que o peso da van aqui do lado direito e eu consigo levantar uma van. Tudo depende de como eu planejo essa diferença de áreas. Quanto menor for essa área e maior for essa área, maior vai ser a diferença de forças.
e assim você consegue multiplicar as forças. Tá? Então parece uma coisa boa demais para ser verdade, né? Você faz pouca força e você tem um resultado muito maior do que a força que você fez. Então onde que está a mágica aqui? Tá? A mágica está no seguinte: a energia tem que se conservar. Então o trabalho que eu faço aqui, ele tem que ser igual ao trabalho resultante do lado de lá. Só que o que é trabalho? Trabalho é força multiplicado pela distância, né? O volume, deixa eu abrir uma nova aba aqui para esclarecer esse aspecto. Vou desenhar de novo aquele meu sistema. Então aqui você vai ter a área A2 e aqui você vai ter a área A1. Você faz pouca força aqui, um F2 pequeno, e resulta numa grande força do lado de lá, um F1 que vai ser maior. Como que você consegue multiplicar? O volume que vai ser, quando você abaixa esse cara aqui, ele vai vir para o lado de cá, você desloca uma certa quantidade de fluidos, né? Você empurra esse delta V, V maiúsculo de volume, tá? Ele vai ter que ser jogado para o lado de cá. Portanto, este cara aqui, ele vai ser levantado para cá, né? Portanto, eu vou ter aqui um ΔV, esse tem que ser igual, porque a quantidade de volume que sai do lado direito vai ter que ir para o lado esquerdo. Mas o que acontece? Como essa área aqui é menor do que essa, o deslocamento que eu tenho que fazer aqui vai ter que ser maior do que este. Portanto, eu faço menos força, mas essa força menor vai ter que atuar por uma distância maior. Eu vou ter que empurrar muito mais metros do lado direito para que eu levante meu carro alguns centímetros do lado esquerdo. Como o trabalho é igual a força multiplicada por distância, essa multiplicação, vamos chamar de d a distância, aqui, e aqui eu tenha um D1, né? O trabalho executado pela força 1 tem que ser igual ao trabalho executado pela força 2. Portanto, F2, F1 D1 tem que ser igual a F2 D2. Ou seja, você executa uma força menor, mas durante um percurso muito maior. Tá? É assim que funciona a multiplicação das forças. Entendido? Um aspecto muito importante quando a gente fala de casos hidrostáticos é o aumento da pressão devido à profundidade. Ah, tem que... Vai assim. Então, quando o fluido está parado, veja, a gente não falou em nenhum caso ainda de fluido em movimento, né? Então, com o fluido parado, eu vou ter sempre, quando eu estou na presença de forças gravitacionais, um aumento na pressão de um fluido devido ao aumento da profundidade. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior for a quantidade de fluidos acima da posição onde eu estou, maior vai ser a pressão nessa posição. Tá? Por isso que a pressão atmosférica ao nível do mar é muito maior do que a pressão atmosférica no alto de uma cordilheira, por exemplo. Tá? Apesar, novamente salientando, que o ar não seja um fluido ideal. As causas são um pouquinho diferentes, mas você pode fazer algumas analogias. Então, a pressão atmosférica, você diminui ela com a altitude.
Para a água, acontece a mesma coisa. Quanto mais fundo você mergulha, maior a pressão da água lá embaixo. Tá? Isso só é possível quando o fluido estiver na presença de forças gravitacionais. Se você se você tem uma... Deixa eu pegar minha xícara aqui. Aqui eu tenho a xícara. A pressão, quando ela está cheia de líquido aqui embaixo, é maior do que a pressão aqui em cima. Se você leva essa xícara para o espaço, onde a gravidade se torne muito pequenininha, né? Praticamente nula, a pressão em todos os pontos aqui serão iguais. Tá? Vou explicar como que isso aqui acontece. Então, digamos que eu tenho aqui um recipiente com fluido parado, né? Sempre lembrando, estamos falando do caso hidrostático. Eu vou destacar aqui um cilindro. Esse cilindro é uma porção do fluido, tá? Não é um objeto, presta atenção, não é um objeto que está dentro da água. Como ele é composto de várias partículas, eu vou prestar um pouco mais de atenção em um formato que compõe o fluido. Como se você envolvesse uma parte do fluido com um saquinho de plástico tão fininho, mas tão fininho, que o saquinho em si não faz muita diferença. O que importa é você prestar atenção para a parte do fluido que está dentro do saquinho. Tá? Como ele é estático, essa parte do fluido aqui ela tem que estar imóvel, ela tem que estar parada. A gente viu lá em Física 1 que para alguma coisa estar parada, ela tem que estar em equilíbrio de forças. Tá? Só que a gente sabe, por intuição, que a pressão ao longo do fluido, na direção vertical, não é igual. Ok? Então, eu vou ter uma pressão, se você colocar um eixo y aumentando daqui para cá, tá? Eu vou chamar de 1, aqui eu tenho y igual a 0, tá? Portanto, o y aumenta. Eu vou chamar de P1 as pressões mais embaixo, mais profundas, e P2 as pressões mais rasas. Tá? Então, eu vou ter aqui P1 e aqui eu vou ter P2, que serão as pressões em Y2 e em Y1. Como pressão não puxa, pressão só empurra, a pressão executará sobre a superfície dessa fração do fluido uma força aqui na face de cima, apontando para baixo, que eu vou chamar de F2. E na face de baixo, uma força que aponta para cima, que eu vou chamar de F1. Se a pressão aqui embaixo for maior do que a pressão aqui em cima, como a gente supôs, eu teria uma resultante para cima, certo? E aí, o meu fluido não seria estático, ele estaria se movimentando. Eu teria sempre uma corrente de água, por exemplo, que jogaria ele para cima, que não faz muito sentido. Então, eu tenho que ter uma terceira força que equilibre essas duas. Qual é a terceira força? O próprio peso dessa fração do fluido, mg. Vamos abrir um pouco essas definições. Quem seria F1? F1 é a pressão P1 vezes a área A. Quem é a área A? A área aqui da base. Tá? Vamos supor que ele é um cilindro. Então, eu tenho aqui a área A1. Assim como a área A2. Como é a mesma, eu não vou chamar de A1 e A2. Eu vou só chamar de A. Tá? F1 é igual a P1 vezes A. Então, F2 é igual a P2 vezes A. E a massa dessa parte do fluido? Como o fluido tem uma densidade constante, porque ele é um fluido ideal, a massa vai ser a densidade ρ, não faça um P, tá? É importante, não tem nada a ver com pressão, é o ρ, que é a densidade, vezes o volume desse cilindro. Qual é o volume do cilindro? É a área A vezes a altura do cilindro, que é daqui até aqui. Vamos chamar isso aqui de H. Ok? Então, é A vezes H. Então, quando você coloca tudo numa equação de equilíbrio de forças, você vai ter o seguinte.
Força para cima, F1, positiva. Força para baixo, F2. E o peso do fluido, né? mg. Resultante disso tem que ser 0. Vamos abrir um pouquinho. F1, P1 vezes A. F2, P2 vezes A. Massa, ρ vezes A vezes H, que multiplica o G. Isso aqui é igual a 0. Percebe que o A está nos três termos, né? Portanto, eu posso cancelar. Vou antes fazer o seguinte. Vamos abrir mais um quadro aqui. Então, só copiando aquela expressão de onde a gente parou. P1 menos P2 menos ρ vezes A vezes H vezes G é igual a 0. Vamos isolar aqui o P1, tá? P1 é igual a P1 vezes A é igual a P2 vezes A mais ρ G H A. Como o A está nos três termos, você pode cancelar ele, né? Corta aqui, aqui e aqui. Tá? Então, você pode escrever o seguinte. A pressão lá embaixo, que é o P1, é igual à pressão mais na parte superior, que é o P2, mais ρ G vezes H. Agora, preste atenção. Eu poderia fazer, só relembrando qual que era a ilustração que eu tinha feito, era assim, né? Eu tinha o fluido. E eu tinha uma fração do fluido onde eu fiz a equação de equilíbrio de forças. Então, aqui eu tinha o P2, o P1, desculpa, que é a parte mais perto da superfície. E aqui eu tinha o P1. Eu posso fazer essa minha fração do fluido com o formato que eu quiser. Eu fiz um cilindro, inclusive com a altura que eu quiser. Então, eu poderia fazer esse mesmo cálculo, o cálculo não mudaria em nada, mas ao invés de pegar um cilindro que esteja em dois pontos de profundidade diferentes, de forma que a face de cima esteja na superfície. Se ele está na superfície, essa pressão P1 é a própria pressão atmosférica que eu tenho na parte externa. Como eu tenho o princípio de Pascal, que fala que um aumento de pressão ele é transmitido para todos os pontos, essa pressão P0 é transmitida para baixo. Portanto, a partir do momento que eu estou aqui a uma certa profundidade H, a pressão aqui embaixo, eu não preciso mais chamar de P1, eu posso só chamar de P, é igual a P0 mais ρ G H. Os livros chamam essa equação de lei de Stephen. Tá? Ela vai falar para a gente aqui que a pressão aumenta igual à pressão que eu tenho acima do ponto onde eu estou calculando, mais a densidade do fluido, onde eu estou fazendo esse cálculo, multiplicado por G, multiplicado pela profundidade. Tá? Vamos fazer um cálculozinho bem simples aqui. Então, a gente sabe que acima do nível da superfície eu tenho ar. Né? Quanto que você tem que mergulhar dentro da água, supondo que a água tem uma densidade de 1000, né? Qual a profundidade dentro da água para que a pressão fique 2 vezes maior, para que eu dobre a pressão? Qual a profundidade? Dentro da água para que a pressão hidrostática
seja de 2 atm, ou seja, igual à pressão atmosférica normal, que a maioria das pessoas sente, multiplicado por 2. Ora, a pressão P é igual à pressão P0 mais ρgh. Se você isola o H nessa equação, H é igual a P menos P0 dividido por ρ vezes G. Qual é a pressão P? É a pressão aumentada, né? 2 atm. Só que você não vai usar 2, né? Você vai usar em Pascal, que é... Deixa eu só abrir mais uma aba aqui. Reescrevendo aquela equação, H vai ser igual a P menos P0 sobre ρg. Quem vai ser P? É 2 vezes 1 atm, e 1 atm é 0,013, 10 na 5. Menos P0, que é 1 atm, e 1 atm é 0,013, 10 na 5. Sobre ρ. Densidade da água, a gente vai assumir na maioria das vezes como 1000, 1 tonelada por metro cúbico. E G, 9,8. Então, a profundidade que você tem que mergulhar aqui vai ser de quase 10 metros. 10,34 metros, 10 metros e 34 centímetros. Ou seja, a cada 10 metros de profundidade que você entre abaixo da água, a pressão atmosférica, a pressão hidrostática ganha 1 atmosfera. Ela fica 1 atmosfera maior. Essa equação só serve para fluidos ideais, como líquidos. Tá? Líquido não é exatamente fluido ideal, mas é muito próximo disso. Essa equação não serve para pressão atmosférica. Você tem esse fenômeno de aumento da pressão quanto mais embaixo e a diminuição da pressão quanto mais em cima, mas a equação não é essa. E não é essa porque a densidade não é mantida constante. Veja que nesse cálculo que a gente fez aqui, você tem esse ρ aqui, que foi admitido como uma constante, ou seja, todos os pontos do fluido têm o mesmo ρ. E lembra na aula de fluidos ideais, isso só é verdade quando você tem um fluido incompressível, e aí todos os pontos do fluido têm a mesma densidade. No caso do ar, ele vai ter densidades diferentes. O ar, na parte inferior, ele é mais denso do que na parte superior. Então, é um cálculo um pouco mais difícil, a gente não vai fazer ele aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Você tem o fenômeno de aumento de pressão quanto mais baixo você esteja, mas a equação que diz esse aumento não é essa. Tá? A lei de Steven, que é essa aqui, né, que eu circulei, ela só é válida para fluidos ideais. Tá? Uma coisa muito interessante que você tem na hidrostática é a independência das direções horizontais do fluido com o aumento de pressão. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você está num lago mergulhando. Você está num lago mergulhando. Vou desenhar aqui a parte que está embaixo do lago, né? Então, essa é a parte inferior do lago, dentro do lago. Só um pouquinho, gente. Foi mal, pessoal, precisei socorrer meu cachorro aqui. Então, estava falando do lago aqui, tá meio estranho esse meu desenho, mas suponho que seja a parte que você não consegue ver do lago é o que eu estou desenhando em preto aqui. Digamos que ele tenha uma espécie de uma entrada, assim.
e você está mergulhando. Digamos que você esteja aqui embaixo. Quando você está aqui, você vai sentir uma certa pressão. O primeiro órgão sensorial aí que sente uma pressão grande é o ouvido. A gente vai discutir isso lá no final já do ano, quando a gente vai falando de ondas sonoras, do porquê que o ouvido sente tão bem diferenças de pressão. Porque o som, a onda sonora, nada mais é do que o nosso tímpano sendo empurrado para dentro e para fora. Só que com uma força muito pequenininha. Então, o tímpano é um órgão especializado em sentir pequenas pressões. Então, a gente sente o ouvido primeiro. Então, essa pessoa aqui vai sentir uma certa pressão sobre ela, né? Vai ser empurrada aqui em todas as direções. Dependendo da pressão, pode até ser desconfortável. E ela pensa o seguinte, digamos que ela esteja equipada aqui com equipamento de mergulho. Se eu vier aqui na parte protegida, a pressão deve ser menor. Por quê? Você vai associar a pressão com a quantidade de fluido que está em cima de você, como se fosse o peso do fluido. Inclusive, muitos livros, tem que verificar se o livro de vocês fala isso, fala que a pressão é o peso do fluido. Não é o peso do fluido, tá, gente? Se a força de pressão fosse o peso do fluido, ela só poderia apontar para baixo. No entanto, quando eu coloco uma superfície assim de lado, ela aponta para os lados. Peso não aponta para o lado, tá? Então, a pressão tem a ver com uma certa aglomeração de moléculas que tentam se afastar mutuamente em todas as direções. E isso vai acarretar em uma força que vai sempre estar apontando para dentro da superfície. Então, não é peso. A questão que eu estou querendo destacar aqui é o seguinte, será que isso vai dar certo? E a resposta é não. Por quê? Mesmo que aqui você tenha uma quantidade de fluidos cuja profundidade seja h, e aqui a quantidade de fluido em cima de você até a parede seja um h menor, h', a pressão aqui é exatamente igual à pressão aqui, desde que esteja sobre a mesma linha horizontal, em um mesmo fluido. Tá? Então, desde que ele esteja na mesma profundidade em relação à superfície livre do fluido, a pressão é igual. Tá? Por que isso? Por causa do princípio de Pascal. Toda a pressão que eu sinto aqui deve-se a toda essa coluna de água que tem aqui em cima. E isso vai causar um ΔP que vai ser transmitido em todos os outros pontos, inclusive aqui dentro, tá? Nessa parte protegida, digamos assim. Então, nessa equação da lei de Steven, P igual a P0 mais ρgh, este h aqui não é a altura de fluido que eu tenho até uma certa parede do recipiente, e sim até a superfície livre. Então, vamos só exemplificar isso aqui para ficar mais claro. Digamos que você tem um recipiente assim, ó, como se fosse um L. Sei lá por quê, mas você tem um recipiente assim. E você queira calcular a pressão aqui, ó, neste ponto. E você sabe que daqui até aqui você tem uma medida, sei lá, de 5 centímetros. E daqui até aqui você tem uma medida, sei lá, de 1 metro. Estou chutando, tá? Então aqui não pode ser 5, tem que ser um pouquinho maior, tá? 10 centímetros. 30, que seja. Não importa. A lei de Steven fala o quê? Aqui eu tenho a pressão atmosférica P0. A lei de Steven fala que P é igual a P0 mais ρgh. P0 é a pressão atmosférica, ρ é a densidade do fluido, g é a aceleração gravitacional. E qual h que você usa? O 30 ou o metro? Você vai usar o de 1 metro. Então, o h sempre é a profundidade do ponto onde você está calculando a pressão até a superfície livre do fluido. Mesmo que daqui até aqui você tenha um h de 30 centímetros, você vai usar o h até aqui. Tá?
Isso é muito importante. Então, o que eu quero salientar aqui para vocês é o seguinte. A pressão, vou até fazer de vermelho aqui. Vou escrever grandão aqui para ficar bem na cabeça de vocês. Maior. A pressão ao longo de uma mesma linha. Deixa eu me jogar para cá. Horizontal. Em um mesmo fluido será a mesma em todos os pontos. Isso é muito importante, tem muito problema aí nos vestibulares, no Enem, que tentam confundir, porque às vezes é contrassensual isso. O que eu quero dizer é o seguinte, digamos que você tenha um vaso aqui, chamo de vasos comunicantes, né? Nesse formato aqui, estou fazendo um desenho meio doido, tá? Você tem esse recipiente. Uns lados mais compridos, uns lados mais curtos, enfim. Seria esquisito, né? Você começa a encher de água. Necessariamente o nível da água em todos os braços do vaso comunicante tem que estar na mesma altura em relação ao ponto mais profundo. Tá? E se você fosse fazer um cálculo de pressão, ou medir a pressão aqui, neste pontinho, P, ele seria exatamente o mesmo P que eu teria. Deixa eu fazer até mais para baixo, para ficar mais claro ainda. Digamos que você tivesse aqui um ponto que você mede a pressão, P. Pega uma mesma linha horizontal. Ah, mas está saindo do recipiente a linha horizontal. Não tem problema. Aqui, nessa parte externa, a pressão não é igual, porque não é mais o mesmo fluido. Aqui é ar. Aqui eu voltei para a água. Aqui voltou a ser o mesmo fluido e está na mesma linha horizontal. A pressão P aqui é a mesma. Aqui não é mais a mesma porque não é mais o mesmo fluido. Aqui voltou a ter a mesma pressão. Aqui saiu e aqui voltou. Ou seja, as dimensões horizontais não são importantes. Aqui eu poderia ter um tubinho bem fininho, sei lá, de 5 centímetros de diâmetro, e aqui eu poderia ter um tubão de 2 metros de diâmetro. Não importa. A pressão aqui é a mesma pressão aqui, que é a mesma aqui, que é a mesma aqui. Só não na parte externa, tem que estar no mesmo fluido, tá? Então, todos esses pontos aqui, dessa linha pontilhada que eu ilustrei, teriam necessariamente a mesma pressão. Esse é o princípio dos vasos comunicantes. E o nível da água também estaria ao longo de uma mesma linha horizontal, porque o nível da água necessariamente é um ponto onde a pressão do fluido tem que ser igual à pressão atmosférica. Porque a pressão aqui logo em cima é P0. Então logo, mas bem logo, mas ali, ó, um tiquinho para baixo, tem que ser igual a P0 também, porque este ponto aqui está em equilíbrio, senão ele estaria subindo ou descendo. Se ele está em equilíbrio, a pressão do fluido imediatamente abaixo da linha é P0, imediatamente acima é P0. Então, como todos os pontos têm que estar em equilíbrio com a pressão atmosférica, todos eles terão que estar a uma mesma linha horizontal. Então, se eu traço uma linha pontilhada, hipotética, todos os níveis da água em todos os ramos do vaso comunicante estará sobre a mesma linha horizontal. Tá?
bem, gente? Vamos encerrar essa aula aqui por aqui. Está dando 50 minutos e a gente vai falar sobre flutuabilidade na aula seguinte. Até mais. Tchau, tchau.